Internautas que acompanham a TV Mídia, é um prazer imenso estar aqui de volta, né? Professor Bellarmino na área. A Michelle havia me provocado aí comentar um pouco sobre o dia 31 de março, né? Que é o dia de golpe de 64. Estamos completando 61 anos, né? De golpe. Eu nasci em 1964, portanto eu tenho a idade do golpe, 61 anos. E é muito importante a gente não deixar essa data ser esquecida, porque muita gente ainda nega, né, de que não houve um golpe no Brasil. Como professor de Geografia Política, Geopolítica, a gente trabalha esse tema dos regimes autoritários e totalitários, ao exemplo do nazismo, do fascismo, do stalinismo na ex-União Soviética, e é muito importante a gente tratar dessas temáticas. Então é um prazer imenso estar aqui para comentar um pouco sobre o dia de hoje e também sobre o momento atual, né? Porque os golpes militares no nosso país, eles são de longas datas, então é muito importante a gente destacar esse processo, né? Então você tem, desde que o Brasil se tornou uma colônia de exploração, depois passou a ser império, né? Depois se tornou república, que a gente tem exemplos de golpes ou de sufocamento dos movimentos, né, que lutam pela democracia ou que lutaram pela independência do Brasil. Então é muito importante a gente destacar esses pontos. Nesse artigo que eu lhe enviei, Michelle, nós fazemos uma abordagem a partir dos regimes totalitários, né, e autoritários, ao exemplo do fascismo e do nazismo, né, que estão completando o fascismo 110 anos, né, o nazismo nessa média também, então você tem um século dessas coisas, e aqui no Brasil nós temos 61 anos do período mais longo de ditadura, que foi de 1964 a 1981, então esse é o período mais longo, porque você tem as outras ditaduras, né, você tem as ditaduras dos marechais, 1898, né, a República Velha e a ditadura Vargas, né, você juntando aí, você tem também mais um século de regimes autoritários no Brasil. Mas especificamente a ditadura militar, ela é marcante, né, porque recentemente a gente teve alguns militares que retornaram ao poder no Brasil, principalmente com a ascensão do grupo Bolsonaro, né, que trouxe muitos militares. E nesse momento a gente vive uma pressão política muito forte, né, de grupos de extrema-direita antidemocráticos, né, e que tentaram realizar um golpe contra a presidente Dilma entre 2016 e 2017, chegaram ao poder em 2020 com Jair Bolsonaro e queriam se manter no poder, inclusive assassinando ministros, articulando um plano golpista para assassinar o presidente eleito Lula e o seu vice Alckmin, e são alguns exemplos de tentativa de manutenção de regimes autoritários e ditatoriais. Então a democracia no Brasil, ela tem dificuldades de crescer, de se desenvolver, porque grupos, elites dominantes, grupos militares, de vez em quando tentam voltar ao poder e instalar regimes autoritários. Então, esses são alguns pontos cruciais do dia de hoje, né? Então, esses são alguns pontos que a gente tem que considerar e tem que estar o tempo todo relembrando, porque tem grupos falando de anistia contra golpistas recentes, e a gente não pode vacilar, nem a justiça brasileira dormir no ponto em relação à defesa intransigente do Estado Democrático de Direito. Gostaria de dizer que estou à sua disposição, se você quiser fazer um programa mais amplo, aí em estúdio, até porque a gente sabe que esse tema é muito relevante, ele mexe com a justiça brasileira, ele mexe com a democracia, ele mexe com a cultura, com a política, com a economia, e a gente percebe que muita gente não tem o devido esclarecimento histórico, né, sociológico, econômico, do que é um processo
de ditadura militar, de regime totalitário, autoritário, e muita gente às vezes é saudosista sem saber de fato o que aconteceu no nosso país. A ditadura militar no nosso país e na América Latina como um todo, né, ela está dentro de uma agenda da lógica do mundo capitalista, da Guerra Fria, né, a ditadura que se implantou de 64 até 85, ela coincide historicamente com o período da Guerra Fria, de movimentos políticos, ideológicos, e a gente precisa destacar que no Brasil especificamente, mas não apenas no Brasil, aqui na América Latina como um todo, certo? Nós tivemos dezenas de regimes militares totalitários. Então é muito importante a gente destacar que no Brasil, assim como na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, no Equador, né, na Colômbia. Então, esses governos e esses regimes militares autoritários, eles foram marcados com muita violência, com morte, com prisões, com desaparecimentos, né? E para selar, a gente destacaria aí o primeiro Oscar que o Brasil ganhou, né? Que foi com o filme de Walter Salles, Nós Ainda Estamos Aqui. A realidade histórica que não tem como ser negada. Você tem filmes, você tem muitas fotografias da época, você tem jornais principalmente defendendo o golpe militar, né? Então esses são elementos importantes para a gente destacar: artistas, músicos, teatrólogos, né? É uma cultura que a gente não tem como negar, a cultura da repressão, né? Do ódio, das prisões, das mortes, dos desaparecimentos que estão registrados, inclusive, na Comissão da Verdade que foi editada. Então, são alguns elementos que a gente tem que considerar. É muito importante a gente fechar esse raciocínio considerando que recentemente houve uma tentativa de golpe para a manutenção de um governo que não foi eleito, que foi derrotado nas urnas, nas últimas eleições, né, principalmente contra uma ideia ou uma lógica de que esse governo que aí estava defendia os interesses nacionais, quando na verdade, na prática, a gente percebe que era apenas um discurso, uma narrativa, né, meio que se colocava como um discurso nacionalista, patriótico, mas quando a gente observa os resultados e observa as posturas e os tipos de atitudes desse ex-governo, era um governo entreguista, era um governo antidemocrático, era um governo que atacava as minorias, né, e principalmente que dilapidou a nossa economia, né? O Brasil teve um gigantesco prejuízo econômico, né, com o ex-governo golpista de Jair Bolsonaro. E pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem uma justiça, né, que passou a atuar, né, positivamente para combater essas atitudes antidemocráticas, e finalmente a gente tem pela primeira vez na história do Brasil vários presos de um atentado golpista no dia 8 de janeiro e também militares, pela primeira vez generais, marechais, alto comando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né, e principalmente da Marinha, não estavam na ativa, mas faziam parte do governo de Jair Bolsonaro, como ministros, como chefes de alto comando do Estado, né, e consequentemente planejaram o golpe no nosso país. Felizmente escapamos dessas tentativas golpistas, mas a gente percebe claramente que grupos de extrema direita continuam alimentando, certo, discursos golpistas, discursos antidemocráticos, inclusive usando o parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados, o Senado, várias câmaras estaduais, assembleias legislativas e também governos estaduais. A gente percebe a extrema-direita, ela continua insistindo nesse golpe. Então a gente não pode
ficar calado, anistia não, certo? Somos contra a anistia, principalmente a anistia de golpistas. E viva a democracia, viva o povo brasileiro, viva o Brasil democrático e soberano.